Olá pessoal, na aula de hoje de Projeto de Vida, nós vamos trabalhar o tema número 8, minhas virtudes e aquilo que não é legal, mas que eu posso melhorar. Dentro daquela grande temática da identidade, hoje nós vamos falar sobre valores centrais e a projeção dos nossos sentimentos. Nesse caso, na aula de hoje, a gente vai olhar um grande desafio. A aula de hoje ela é desafiadora. Por quê? Nós temos que trabalhar os valores, mas muitas vezes nós não sabemos nem o que são valores. Então, na aula de hoje, a gente vai entender bem o que é um valor, qual a importância desse valor para a nossa vida, para a nossa construção de um projeto de vida. Esses valores que devem ser trabalhados, eles mudam o tempo todo por causa que as relações humanas também mudam. As nossas relações da infância até a nossa vida adulta e até a gente ficar mais velho, idoso, muda o tempo todo. Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender como é que essas relações mudando vai fazer com que esses novos valores que a gente vai adquirindo com o nosso ver, viver e conviver vão sendo construídos. Outro ponto importante é que essa aula traz uma questão muito subjetiva. Valores são coisas, são coisas que a gente internaliza dentro do nosso ser, que a gente vai construindo aos poucos de uma forma muito subjetiva. O que uma pessoa acredita que é um bom valor, para outra pode não ser um bom valor. O que para uma pessoa é um valor ruim, para outra pode ser bom. Então, o valor ele é subjetivo à vivência de cada pessoa, o conviver, ao viver e ao ver. Onde a gente vive, o que a gente vê no nosso dia a dia, também é muito importante para a construção desses valores. Uma outra coisa importante que a gente vai ver na aula de hoje é que esses valores eles vão ajudar a construir, a melhorar, a concretizar as nossas competências pessoais e relacionais. Competência é aquilo que eu consigo criar dentro da minha vida, dentro da minha história, dentro do meu ser, dentro desses valores, através desses valores. Então, competências é aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu consigo realizar, são competências. Diferente das nossas habilidades, que é o que a gente faz de verdade, no concreto ali que a gente consegue fazer no dia a dia. As competências nos dão segurança para realizar as habilidades, vamos falar dessa forma. Tá? Então essas competências pessoais são muito importantes, elas são construídas através desses valores e também as competências relacionais. Um outro ponto é que a gente vai ter aí nessa nossa identidade um crescimento pessoal e também um crescimento social. Gente, vamos falar de valores. A aula de hoje, lembrem que ela vai focar nisso. O que são valores? É uma aula um pouco extensa, diferente de outras aulas no sentido de conteúdo. A gente sabe que lá na sala de aula, a gente no círculo, iria falar isso em forma de debate. Aqui eu vou trazer isso para vocês. E vocês vão aí pensando, refletindo e interiorizando dentro da questão da identidade de vocês o que são esses valores. Valores têm a ver com princípios, será? É uma indagação. Uma coisa está relacionada com a outra, sim. Valores e princípios são questões que vão moldando o nosso caráter e tudo isso tem que ser de uma forma muito ética. Então essa aula de hoje ela é um pouco filosófica, sociológica, quando entra a questão ética desses valores. Gente, princípios, valores são princípios que norteiam a vida das pessoas e que ajudam a compreender o porquê de certos comportamentos. Tá? Então a gente muitas vezes julga o outro sem saber como é que ela cresceu, onde é que ela viveu, o que é que ela viu nesse crescimento e com quem ela conviveu. Lembrem, ver, viver e conviver são 3 pilares importantes para a construção dos valores, de novos valores. E quando a gente sai da infância, para a construção dos valores em si. Tá? À medida que cada pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo, os valores vão sendo construídos. Então, todos os valores que nós temos na nossa infância, adolescência, juventude, adulto e mais velho, foram construídos aos poucos, com aquelas pessoas que nós vemos, convivemos e vivemos, ok? Essa organização dos valores, ao serem construídos, vão sendo organizados em um sistema dentro da gente, da nossa identidade, no qual cada ser se concebe. Assim, todas as pessoas estruturam seus sistemas de valores
dentro das possibilidades do seu meio. Então, como eu disse, né, cada pessoa constrói o seu valor com aquilo que ela vivenciou durante a sua vida, né, através da natureza, da cultura e da sociedade. Se uma pessoa vive num sítio, se ela vive num local que tem uma natureza mais conservada, ela vai ter um valor diferente para a natureza do que aquele que vive, por exemplo, num grande centro urbano. Se uma pessoa vive uma cultura onde ela sempre tem ali a capoeira, ela tem o frevo, o maracatu, ela está envolvida com a cultura, ela tem um valor muito mais forte para esse tipo de vivência na vida dela do que uma pessoa que não faz esse tipo de cultura, mas vive, por exemplo, a cultura do videogame, né, vamos dizer assim. Né? Então os valores são diferentes. A sociedade, os grupos sociais que a gente frequenta também internalizam dentro de nós valores importantes. Tá? Outra coisa, são fundamentos, esses valores são fundamentos éticos e morais. Grava isso, tá? Considerados importantes na vida de cada um. Pois valorizar alguma coisa significa dar importância. Professor, o que é valor? É algo que eu dou importância. Tá? Grava isso. Um valor é algo que eu dou importância. Então, se eu acho muito importante tal coisa, se eu acho muito importante a religião, ela tem um valor muito forte na minha vida. Então, esses valores, a gente vai ver mais para frente, eles podem ser centrais e periféricos. O que é um valor central? É aquele que eu dou mais importância. Periférico é aquele que, para mim, ele é pouco importante, mas é um valor que eu tenho para mim, tá? Para minha vivência. Gente, esses valores, em geral, são expressos por substantivos abstratos, tá? Mas não só por eles, também por pequenas expressões e por frases. Que substantivos abstratos a gente pode usar para definir um valor? Realização, ousadia, amor, tranquilidade e alegria. E outros. Esses substantivos abstratos, tá? Que são coisas que a gente não consegue palpar, não são palpáveis, tá? Eles podem ser usados para a gente definir um valor. Tá? O que é algo valoroso para você? Um amor. O amor é um valor muito importante, central ou periférico, dependendo da pessoa. É um substantivo abstrato. Mas eu posso também usar uma pequena expressão. Ser amado é um valor. Sentir alegria, receber elogios ou ainda frases. Acho importante presentear as pessoas. Tem muita gente que gosta de presentear os outros. Tem muita gente que demonstra sentimentos, afetos, carinho, abraço, né? Escutar o outro. Isso também é um valor importante. Então, quando uma atividade mais na frente da aula pedir para você identificar valores, você pense nisso. Você pode identificar valores por substantivos abstratos, pequenas expressões e por frases. Gente, a primeira atividade ela se chama Meus Sentimentos. O que é que essa atividade traz? Primeira coisa, você vai anotar aí no seu caderno, você vai pausar o vídeo, tá? Ou no final do vídeo, você vai olhar lá no PDF, no Google Sala de Aula, nessa aula não presencial, e vai responder. Para início dessa atividade, é muito importante que você defina o seu próprio conceito de valor. A gente viu aí alguns conceitos já pré-definidos, mas para você, dentro disso tudo que a gente já comentou, o que é valor? Aí anota aí no seu caderno, tá? Segunda coisa, dado o seu conceito de valor, analise essas 4 imagens que descrevem uma situação provável para cada uma delas. Você vai dizer o que é que você acha que essa imagem está falando. Qual é a situação? É um pai batendo na mão do filho, mas pode ser o professor, né, de bicicleta lá que o menino está fazendo, aulas de bicicleta, pode ser um tio, né? Pode ser uma pessoa com má intenção que se aproximou do menino. Então, é com você. O que é que essa imagem representa para você? E qual é a sensação que ela traz? Ela traz uma sensação de acolhimento, de paz, de alegria, de afeto. Né? Então, para cada uma dessas imagens, dessas 4 imagens, você vai dizer qual é a situação que você vê nessa imagem e qual é a sensação que essa imagem traz para você. É uma sensação de perca, né, de perda de alguma pessoa, é uma sensação de dor, é uma sensação de alegria. Qual é a sensação que você sente ao olhar para cada uma dessas imagens? E no terceiro, para cada uma das imagens anteriores, das 4,
você vai relacionar alguns valores que você acha que estão envolvidos nelas, nas condições que elas trazem. Lembrem, valores podem ser expressos por substantivos abstratos, por algumas expressões pequenas e também por algumas frases. Tá? Então, para a primeira imagem, qual é o valor que ali está sendo representado? É amor? É carinho? Né? Então, lembrem, diferente de valor, vocês na atividade anterior diziam o que é que vocês viam na imagem com a sensação que sentiam. Essa sensação, ela está atrelada muitas vezes ao valor, mas não é o valor. Eu sinto uma sensação de paz. Mas será que essa sensação de paz é um valor para você dentro daquela imagem? Então, nesse terceiro quesito, você vai dar valores para essas imagens, tá? Gente, ainda falando sobre os valores, eu disse para vocês que essa aula ela é bem conceitual nesse sentido, de trazer alguns pontos, alguns textos. É importante a gente fazer algumas considerações. Primeiro, o sistema de valores de cada pessoa, o seu sistema de valores, aquilo que você construiu na sua identidade, pode ser fruto totalmente ou parcialmente de influências. Quem é que influencia, né? Quem é que influencia, desculpa, a sua vida? Quem é que gera influência sobre você? É a família, a escola, a religião, os amigos, a mídia, televisão, rádio, internet, a cultura ou outra coisa. Então, os grupos sociais que nós vivemos influenciam nas nossas construções de valores, ou parcialmente ou totalmente. Né? Tem gente que tem uma certa religião, mas às vezes não concorda com tudo que a religião diz, né? Com todos os valores ali apresentados. Então, ela constrói o seu próprio valor, mas ela consegue delimitar algumas coisas. Tem gente que vive em um determinado meio social, a família, mas não concorda com tudo que, por exemplo, os pais dizem. Então ela constrói os seus valores parcialmente baseados naquilo que a família traz. Devido a cada pessoa ter sua própria história de vida e seus próprios sentimentos, isso intervém nos tipos de relações que cada um desenvolve. Com os objetos, tá? Então, o que são valores? São relações que eu desenvolvo com objetos. Tem objetos que são valorosos na minha vida, com pessoas e com o mundo, a natureza, né? Tudo que nos rodeia, o universo. Vamos dizer assim, os mitos, né? Que a gente viu na última aula. Então, a construção de valores e ações específicas está relacionada com essa forma de ver o mundo. Então, a minha história de vida e os meus sentimentos também estão atrelados à construção dos valores que eu tenho. Terceiro ponto. As pessoas valorizam o que é importante através de projeções afetivas. Eu vou valorizar aquilo que eu projeto de bom para uma pessoa ou não, tá? Então, aquilo que eu projeto sobre uma pessoa, eu acho que ela vai ser isso, por exemplo, eu vou determinar um valor para aquilo. E às vezes não é o que acontece, né? O valor, ele fica subjetivo ali, relativo, porque depende muito do que o outro vai dar de retorno para mim, de acordo com aquilo que eu projetei sobre ele. Muitas vezes você projeta, um professor entra no primeiro dia na sala de aula e você projeta algo muito bom para aquele professor. E ele depois te surpreende sendo uma pessoa diferente ou vice-versa. A mesma coisa com amizades, com familiares e etc. Tá? Outra coisa. Vocês já ouviram a expressão crise de valores? Ela é muito comum, tá? Principalmente na mudança de fase da vida da infância para a vida adulta. Num período que a gente chama de adolescência, que a gente já trabalhou lá atrás nas primeiras aulas. Quem sou eu? Né? Espelho, espelho meu. Então essas aulas vieram trazendo um pouquinho dessa reflexão de mudança de vida, né? De etapa de vida. Então, essa crise de valores, ela é muito comum na adolescência, nesse período de mudança de valores, de construção de novos valores. Ela representa a não realização de alguns valores. Você achava uma coisa da vida, você acaba vendo que não é aquilo. Então você vai construindo novos valores, que precisam ser defendidos e executados por muitos. Tá? Lembrem-se que os valores podem ser questionados.
Muitas vezes alguém questiona os seus valores e você muitas vezes fica muito revoltado com isso. Mas valores podem ser questionados, não são coisas fixas, tá? Não são ideias nem realidades fixas na nossa vida. Eles são mudáveis, eles são mutáveis ao longo do tempo, tá? Também podem ser colocados em xeque o tempo todo, principalmente quando se possui crenças pouco definidas que não conferem confianças ao valor. Então, como é que eu sei que algo é um valor muito sólido na minha vida? Quando eu passei por vários problemas, por várias situações de vida e aquilo permaneceu como um valor central na minha vida, tá? Então, eles são colocados em xeque e eles são colocados na crença que eu acredito neles e na confiança que eu acredito nesses valores para ver se eles são fortes o suficiente para continuarem sendo valores centrais na minha vida. As novas formas de relações originárias pelo capitalismo e as novas tecnologias produziram transformações na nossa sociedade. E com isso, a gente teve novas normas. A sociedade não é a mesma do século XVII, do século XVIII. Né? Muitos valores mudaram de lá para cá. Por quê? Porque o capitalismo trouxe uma novidade para a gente. O consumismo, né? O individualismo, muitas vezes. O não pensar direito no outro nem na natureza. Né? Então, tudo isso traz novas normas sociais, novas regras a serem seguidas e novos valores. Os valores se baseiam eticamente nessas normas e nessas regras da nossa vida, da vida de cada um. Tranquilinho? Gente, dá uma pausa no vídeo se você preferir para poder ir para a atividade 2. Tá? Se quiser descansar, tranquilo. Agora na atividade 2, nós vamos falar sobre valores morais. A gente entra aí num ponto muito importante do nosso ser, da nossa construção da identidade, aquele grande momento que a gente viu, né, aquele macro momento, a identidade. Nessa aula 8, falando dos valores morais, a gente vai projetar sentimentos positivos para eles, ou não. Se esses sentimentos projetados, eles conseguirem atender aquilo que eu imagino deles, ficam positivos. Se não, eles ficam negativos. Então, os valores morais podem ser positivos ou negativos para mim, de acordo com aquilo que eu projetei em relação a ele. Vamos ver lá. Os valores oriundos das próprias trocas afetivas com o meio, com as pessoas com quem convivemos e consigo mesmo, são valores que vão sendo construídos de forma moral. A relação com o outro e com tudo ao nosso redor vai tendo uma moralidade dentro da nossa construção de valores, de identidade. Tá? Segundo ponto. Isso porque valor é algo que incide sobre a própria ação do sujeito. Valor não é algo sobre o qual somos obrigados a gostar. Eu posso gostar ou não, mas aquilo é um valor. Ele pode ser positivo ou negativo para mim, mas não deixa de ser um valor. Moral, no caso, né? Valores cuja intensidade de sentimentos é pequena, possivelmente, estarão posicionados na periferia da nossa identidade. Lembra que eu falei que existem valores centrais e valores periféricos. Esses valores, que a intensidade deles na minha vida é muito fraca, são valores periféricos. Valores que têm uma intensidade forte na minha construção de vida, no meu projeto de vida, na minha identidade, são valores centrais, tá? Os valores dependem da intensidade dos sentimentos morais que desenvolvemos. A moralidade, ela passa por uma linhazinha chamada ética, né? Essa ética, ela vai trazer pra gente aquilo que pode e aquilo que não se pode fazer, o que é bom, o que é mal, tá? E isso não tem nada a ver, muitas vezes, com questões religiosas, mas sim com questões de ética. A gente tem que entender que somos seres humanos e o ser humano tem que ser ético. E sendo ético, a gente vai construir valores, tá, muito fortes para a centralidade da nossa identidade. Tá? Sendo ético, esses valores vão ter um peso forte.
Quando eu não sou ético, esses valores, eles não têm um peso tão forte. Bora ver alguns exemplos disso, tá? Há pessoas, por exemplo, que consideram mais importante ter dinheiro ou usar uma roupa de grife famosa, mas acha ser justo ou honesto algo babaca, né? Então vejam onde está centrado o valor dessa pessoa, o valor moral. Está centrado no se achar, no ser patricinha, no ser mauricinho, né? Mas ser justo e honesto não é um valor central para a vida dessa pessoa. Então isso é muito importante da gente entender, tá? Passa pela questão ética e moral, tá? Segundo exemplo, há pessoas que consideram importante ser íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa toda certinha, tá? Tudo que ela fala é o que ela faz, e o que ela faz, ela fala. Ela não tem meio termo, ela não tem duas caras, ela é íntegra. Assim, é improvável, por exemplo, que elas se neguem a pagar uma dívida. Elas estão lá sempre, certinhos. Se elas agem contra esse valor, sentem-se envergonhadas. Muita gente tem essa integridade como um valor muito central na sua vida. Isso porque o valor central dessa pessoa é a honestidade. Mas para muitos, eles roubam, eles não pagam os outros, são desonestos. Então a honestidade para essas pessoas não é um valor central, mas para muita gente é um valor muito central. Terceiro exemplo. Há pessoas que entendem a honestidade como um valor periférico. O fato de ficarem, por exemplo, devendo 20 centavos na farmácia não incomoda. Mas quando alguém não dá o troco direito para ela, incomoda. E aí, onde é que está a ética desse valor? É isso que a gente tem que pensar para a construção dos valores centrais e periféricos. Tá? Gente, para a gente concluir essa parte dos valores, tá aqui a palavrinha ética, e a ética tange todos esses outros valores aqui, ó, respeito, igualdade, né, os direitos e os valores de um modo geral. O mesmo valor ele pode ser central ou periférico na identidade de cada um. Então não se preocupe se o valor que você tem é central, mas para outra pessoa é periférico. Lembrem, isso depende de como foi construído o histórico de vida e as relações pessoais dessa pessoa, tá? Os sentimentos também. Isso depende de pessoas para pessoas que foram envolvidas em contextos e situações diferentes. Ou seja, a identidade de uma mesma pessoa pode variar em função dos contextos e das experiências de cada um. Tá? Quanto mais se gosta de algo, mais isso é central na vida dessa pessoa. Aí a pergunta é, quais valores são centrais na sua formação? Aí eu coloquei aqui esse gráfico que diz o eu, esse sou eu. E aqui é o ambiente. É o que está aqui ao meu redor. Tá? O ambiente externo. Eu tenho valores centrais e valores periféricos. E o ambiente onde eu vivo, onde eu vejo as coisas, onde eu convivo com as pessoas, tá? Me trazem questões físicas, questões interpessoais e socioculturais, que interferem na construção desses valores centrais ou periféricos. Gente, para concluir essa segunda atividade, que eu tive que explicar isso aí tudinho, vocês vão fazer o seguinte. Dê exemplos de alguns valores centrais que você possui. Pode usar aquele gráficozinho atrás. Um círculo central e um círculo maior periférico. Ou um círculo central onde você vai colocar os valores centrais e bota os periféricos ao redor. Tá? Cite alguns valores seus que você considera periféricos. Relacione seus valores centrais e periféricos situando-os de acordo com as dimensões do ambiente externo. A dimensão física, a interpessoal e a sociocultural. A dimensão física é aquilo que a gente tem ao nosso redor. Eu tenho uma boa casa ou eu moro numa palafita, né? Isso interfere nos meus valores. Tá? Eu moro na favela ou eu moro no bairro rico da cidade. Isso interfere na construção dos meus valores centrais e periféricos. Tá? Só um exemplo de dimensão física. É aquilo que a gente tem de palpável, que a gente tem
pra gente. É onde a gente vive, tá? Dimensão interpessoal. São valores que têm a ver com a minha relação com a outra pessoa, tá? Se, por exemplo, na minha infância, eu apanhava dos meus pais, se eu sofri abuso sexual, ou se eu tive, por exemplo, um trauma de ver uma pessoa matando a outra, eu tenho valores diferentes de uma pessoa que não sofreu nada disso. É a relação com essa dimensão interpessoal, tá? Com os outros. E a dimensão sociocultural, né? Tem gente que desde criança fez inglês, fez natação, participou de rodas de capoeira, foi colocado no judô, no karatê, para fazer escolinha de futebol. E tem gente que nunca fez isso, que fez outra coisa totalmente diferente, fez música, né? Tem gente que ajudava dentro de casa, que não tinha tempo de ir para nenhuma coisa sociocultural, que só vivia vendo novela, por exemplo, ou assistindo alguma coisa diferente. Então, a relação com a cultura e a sociedade ao meu redor, né, também interfere nessa construção dos meus valores. Então, vocês vão construir esses valores centrais e periféricos usando essas três dimensões. E depois, você tendo a consciência do que são os valores centrais e periféricos, vocês vão determinar um contexto de vida, colocando em ordem crescente, hierárquica, tá? Esses valores, do menos importante para o mais importante. Um valor que eu tenho esse valor, mas ele pode ser dispensável, tá? Ele não é tão importante. Um valor que é mais relevante, mas que não é tão importante ainda. Um que é importante, mas um que é indispensável. Que com esse valor é o central, aquele que sem ele a minha vida não funciona. E nem as minhas relações. Tranquilo? Gente, a aula de hoje, aula número 8, é isso. Tá? A gente trabalhar a questão dos nossos valores. Para a gente concluir a nossa avaliação, como foi a aula de hoje? Aí eu gostaria que vocês pensassem em 3 pontos. Primeiro, reconhecer os próprios valores que vocês têm. Esses valores são partes de vocês, constituintes. Então, nessa aula de hoje, um dos pontos importantes foi você reconhecer os seus valores. Segundo ponto, o valor é um fruto das relações afetivas que você teve. Então, para a aula de hoje, você teve que viver, né, ou reviver a sua história de vida e pensar nesses valores. As pessoas e objetos que você se relacionou ao longo da vida foram importantes nessa construção de valor. E o terceiro ponto, agregar novos valores, né? Então, que você pense novos valores que você possa agregar, que você possa incluir no seu projeto de vida, tá? Algo importante para a construção da realização desse projeto de vida que a gente está trabalhando desde a aula número 1, né? Quem sou eu? Tranquilinho? A aula de hoje, né, foi uma aula não presencial de projeto de vida e é isso, os nossos valores. Lembrem sempre deles, eles são muito importantes na construção da nossa identidade. Tchauzinho, fique em casa, se precisar sair, coloca a máscara e vamos vencer essa pandemia e nos encontrar novamente na escola. Tchau.